Fizeram a seguinte pergunta aqui no canal, num vídeo sobre tratamento da síndrome de Ehlers-Danlos. Já vi gente falar que não é para fazer academia, só pilates e fisioterapia é para fazer. Estou na dúvida qual o melhor caminho seguir. Eu também já tive muito essa dúvida, principalmente pelo medo de piorar as minhas dores. Quando eu não sabia ainda que tinha a síndrome de Ehlers-Danlos, que tinha hipermobilidade, eu ia nos médicos e sempre era aquela mesma coisa, né? Você tem que fazer exercício físico. Então eu segui a recomendação, eu fui fazer atividade física, eu fiz natação, que era uma coisa que eu gostava muito, me dava prazer, e também pilates. E aí o que foi que aconteceu? De fato as minhas dores pioraram. Mas é porque na época eu não sabia que as minhas costelas, elas eram escorregadias. Eu desloco as últimas costelas e por isso que eu sinto muita dor em algumas atividades, como por exemplo a natação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é bem incomum a gente ouvir falar, que é sobre as costelas escorregadias, né? Síndrome das costelas escorregadias, que pode acontecer em pessoas hipermóveis. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu sofro com isso e é uma das coisas que mais me pega, assim, mais me gera dor e eu tenho que parar porque é uma dor insuportável. E um dos movimentos que mais piora, que facilita para esse deslocamento da costela, é justamente o movimento de braçada, sabe, do nado. Então todo o período que eu fiquei na natação foi um período de muita dor, que eu assim não entendia, eu corria para vários médicos, não sabia o que estava acontecendo, tive muito diagnóstico de fibromialgia, só que eu relatava uma dor específica, né, uma dor localizada, a minha dor era nas costelas. E eu não me dava conta, assim, eu não sabia que era a natação que estava causando aquilo ali. Quando eu parei a natação, consequentemente, as minhas dores diminuíram nessa região, porque eu simplesmente parei de deslocar repetidamente as costelas. Aí eu também resolvi fazer pilates, porque eu pensei, eu preciso fazer alguma atividade física. É muito recomendado pilates na questão da fibromialgia, eu achava que eu tinha fibromialgia, os médicos batiam nessa tecla, então eu fui fazer pilates. E pra mim a experiência também me piorou demais a dor nas costelas. Eu lembro assim que teve um exercício uma vez que eu tava fazendo e eu senti uma dor súbita, aguda, insuportável, que é essa dor que eu tenho. Ela é muito forte, eu fico com muito medo depois até de respirar. Ainda bem que é uma dor que passa, essa dor aguda ela passa, só que depois fica tudo machucado, fica tudo dolorido, eu tenho que ficar o dia inteiro assim botando bolsinha de água quente, com muito medo de movimentar meu braço esquerdo, porque as costelas que eu desloco são as do lado esquerdo, né, as últimas costelas. Como eu sabia que a atividade física é uma das coisas mais recomendadas para a dor crônica, eu continuava insistindo na atividade, eu ia para o pilates ainda assim, mesmo com dor, para natação, fiquei bastante tempo e sofrendo. Aí eu caía nos médicos, eu ia em vários médicos e sempre a mesma coisa, você precisa manter a atividade física, é só isso que vai melhorar. E aí eu ia para atividade, a dor aumentava, eu ficava com medo da atividade, mas eu continuava porque o médico disse que era para fazer, e aí ficava aquele ciclo sem fim. Até eu descobri que eu tinha hipermobilidade e que era por isso que eu tinha essas dores, né? Eu entendi o que acontecia com as minhas costelas, com algumas articulações, que nem todo exercício, nem toda atividade física vai ser boa para mim, né? No meu caso, por exemplo, pilates e natação são atividades extremamente recomendadas, muito benéficas, mas no meu caso eu não posso. Então, o meu período que eu mais fiz atividade física foi o período que eu tive mais dor. E quando eu deixei de fazer, quando finalmente, assim, aquilo ficou muito difícil e eu parei, foi aí que eu fui melhorando, as minhas dores aliviaram. O que é super contraditório, né? Porque o que a gente sabe é que a atividade física, ela vai aliviar a dor. Porque o corpo, ele precisa de movimento. E quanto mais parado a gente fica, mais dores a gente vai ter. Vai enfraquecendo cada vez mais a nossa musculatura, e isso só vai piorando esse quadro. Então aqui vai aquela máxima, né? Faça o exercício que te faz bem. Um exercício que dá para o seu corpo, que não agrava as suas dores e que ao mesmo tempo fortaleça a musculatura, porque é isso que a gente mais precisa dentro da síndrome de Ehlers-Danlos. Mas tá vendo que não existe uma recomendação geral? Que não é tipo, não, você tem síndrome de Ehlers-Danlos, então o melhor exercício é tal. Ou você tem fibromialgia e você tem que fazer tal atividade física. Isso não existe, é extremamente particular mesmo. Se você for ler sobre a natação, ela é um exercício extremamente recomendado mesmo, muito benéfico, não só para a questão do movimento, né, da musculatura, mas também da respiração, para a mente. Ela parece um exercício completo, só que ela não é benéfica para todo mundo, sempre existem as particularidades. Comigo, por exemplo, apesar de eu amar nadar, eu gosto muito da natação, eu não posso fazer, e isso é muito triste, né, lamentável, porque é uma atividade que para mim, assim, é a melhor do mundo. E até na questão da desautonomia, nadar não me atrapalha, o movimento do nado para mim só ajuda a questão de estar na água, né, estar na horizontal, para a desautonomia me ajuda muito, mas infelizmente as minhas costelas não gostam desse movimento. Já a fisioterapia, ela pode ser um primeiro passo antes da academia, se você tem uma fraqueza muscular, principalmente, né, nesses casos de fraqueza muscular muito acentuada. Eu tive uma fase de hipotonia,
que foi muito difícil, estava difícil até caminhar distâncias muito pequenas, levantar do sofá, sabe, levantar de uma poltrona mais funda, eu simplesmente passava muito trabalho, tamanha a fraqueza muscular. Então eu não tinha condições naquela época de partir para nenhum exercício, por mais simples que fosse. Mesmo que eu fosse lá na academia e fizesse coisinhas muito leves, naquele momento aquilo também não era viável. E aí eu precisei começar com a fisioterapia. Eu fiz por um tempo, até me fortalecer mais, até ver que assim que o músculo ele estava respondendo, você também se sente muito mais segura, né, mais confiante de fazer os movimentos, porque tem um profissional ali, um fisioterapeuta, te acompanhando, te arrumando, te ensinando a fazer o movimento e fazendo aquilo com muita cautela mesmo para não te machucar. Então a fisioterapia, ela foi um passo bem importante para mim. Então qualquer atividade física que você vá fazendo, que fortaleça a sua musculatura, que respeite as suas capacidades naquele momento ali, que você vá evoluindo gradativamente, que não te cause dor e te faça bem, tá valendo. E isso é uma coisa que só você mesmo vai descobrir e testando. Às vezes você vai entrar numa atividade física, vai começar, vai ver que não dá, vai partir para outra. O negócio é não desistir, porque vai dar certo. Em alguma atividade física você vai se encaixar. O mais importante realmente é não ficar parado. Só que tem uma questão quando a gente fala aqui de síndrome de Ehlers-Danlos, de hipermobilidade, principalmente de quem tem desautonomia, que na maioria das vezes apresenta intolerância ao esforço, que é a questão de ser exercício orientado. Quando você vai começar, é muito importante que você tenha um profissional te cuidando, te orientando, porque existe um risco real e grande de você, por exemplo, sofrer uma queda por conta da desautonomia e se machucar bem, ou então deslocar alguma articulação, né, sofrer uma luxação, e isso vai comprometer todo o seu planejamento de continuar com a atividade. E para ser bem orientado, você precisa que esse profissional conheça pelo menos um pouco da SED. Ele seja capacitado para que ele não faça de qualquer jeito o seu planejamento, as atividades ali com você, que ele tenha muito cuidado para não passar do ponto em certa atividade, porque senão vai dar ruim. E isso é uma coisa muito difícil de você conseguir nas academias, infelizmente. Até pode ser que exista esse profissional dentro da academia, mas é bem mais raro de você encontrar. Então, uma sugestão que você pode fazer é procurar um profissional, fisioterapeuta ou um educador físico que conheça um pouquinho de SED, de hipermobilidade, que ele consiga fazer uma avaliação com você, física, que ele olhe as suas articulações, qual articulação está mais comprometida, que tipo de movimento você não consegue fazer, que atividade que é mais fácil, se a intensidade da atividade, né, a repetição, o que é que você consegue. Você pode procurar esse profissional no Instagram, que eu acho uma ótima vitrine, assim, muito mais fácil achar profissionais hoje em dia, ou então você pode ver alguém presencialmente, talvez um profissional que você já conheça, um fisioterapeuta da sua cidade, e conversar com ele para você fazer essa avaliação, montar esse treino, né? Ele monta um treino elaborado nas suas particularidades, e isso sim ser levado para o instrutor da academia. Se você conversar bem com esse fisioterapeuta ou esse educador físico particular, talvez ele mesmo faça esse serviço, assim, esse trabalho de conversar com o instrutor da academia por videochamada, né? Se no caso for cidades diferentes, ele pode fazer isso por videochamada, ou através de um material que ele monte em PDF, instruindo ali o profissional, né, o personal da academia, porque daí esse personal é que vai conseguir ver ali, né, presencialmente, no momento do exercício, como você está fazendo, e talvez ele consiga te ajudar, te posicionando melhor, te ajudando com os aparelhos, pegando alguns pesos para você, que fica no chão, que é mais difícil, por exemplo, para quem tem POTS, né, que é muito difícil essa coisa de abaixar, levantar. Então talvez ele te dê uma mão nisso, mas ele não vai ser o responsável por montar, elaborar o seu treino. Isso vai ser feito de uma forma individualizada por um profissional capacitado que entende de hipermobilidade, de Ehlers-Danlos. E talvez isso te deixe mais segura para começar a atividade do que simplesmente, tipo, se inscrever, se matricular numa academia, chegar lá como todo mundo. As chances disso dar errado são gigantes. E isso vai ser não só para academia, mas para qualquer exercício que você comece, seja um pilates, uma natação, qualquer outro. É muito importante que você converse com um instrutor, se você tiver esse profissional particular, né, o físio ou o educador físico, que eles mesmos se comuniquem ali sobre o seu caso, mas é muito importante que saibam da sua particularidade. Eu fiz fisioterapia e também fiz atendimento por teleconsulta, videochamada, com uma profissional da educação física que trabalha só com pessoas que têm doenças autoimunes, que têm SED, que têm desautonomia, então ela está bem por dentro. Eu me senti segura para isso e foi bem tranquilo fazer por videochamada. Eu gostei assim desse método. Ela era bem, eu acho que por entender já do assunto, ela era bem responsável, né, muito cuidadosa. Então, como eu fiz com esses dois profissionais por um tempo, eu aprendi a fazer alguns exercícios, aprendi a ver o que dá para mim e montei um treino. É o ideal, não é? Mas eu mesma montei ali o meu treino, que dá, que eu vejo que é mais possível. Comprei ali o halter, sabe, na Amazon, um colchonetezinho, e tô fazendo em casa. Eu faço 30 minutos de exercícios todos os dias, segunda a sexta,
em casa mesmo, com, assim, bastante, nossa, muito devagar, uma intensidade muito leve, porque, infelizmente, eu não consigo fazer mais do que isso agora, no momento. Claro que, assim, o ideal seria que eu tivesse ainda o acompanhamento, né, todo o exercício orientado, seria, era o ideal. Mas por questões financeiras, não tem condições agora, sabe? Eu não consigo bancar isso. Talvez um dia aí, se eu ganhar bastante dinheiro, que vai ser difícil, mas enfim, se eu conseguir ter alguma renda, aí tudo bem, eu vou investir nisso porque eu acho extremamente importante essa orientação do exercício. Foi o jeito que eu dei para continuar fazendo atividade física, fazer algo pela minha musculatura, porque eu sofro demais com essa parte da fraqueza muscular. Talvez a gente não comece do melhor jeito, com o que é mais recomendado, com vários aparelhos, com uma variedade de exercícios, né, de fortalecimento de vários músculos. Talvez a gente não consiga fazer isso. Só que o importante é não ficar parado, sabe? É se mexer, se movimentar de alguma forma, entender como o movimento funciona para você, como o seu corpo se adapta melhor a determinados movimentos, compreendendo o que é melhor para a gente, sem risco de fazer uma lesão, machucar alguma articulação. E piorar o quadro, ou então gerar uma cinesiofobia, que é o medo, né, do movimento, que é super comum no nosso caso, em quem sofre com dor crônica. Então, quando tudo isso é feito de uma forma bem cautelosa, tem tudo para dar certo. A gente só tem a ganhar, faz muita diferença mesmo, já que pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos têm uma tendência muito grande a perder massa muscular com mais facilidade, com mais rapidez, e isso é péssimo porque a gente precisa, não que as outras pessoas não precisem, precisam também, mas a gente precisa muito de fortalecimento muscular, manter a nossa musculatura, porque elas é que vão dar sustentação para as articulações. Eu espero que eu tenha ajudado, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe isso vira um vídeo também. Um beijo!